Os três batismos do cristão. Gálatas capítulo 3, versículo 27, está escrito: todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. O batismo nas águas faz parte de uma ordenança de Cristo para a igreja, inicialmente chamado de batismo do arrependimento. Posteriormente, o apóstolo Paulo dá o verdadeiro significado do batismo. Ele nos diz que no batismo somos unidos e revestidos de Cristo, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 27. Em Romanos capítulo 6, do versículo 3 a 6, ele diz que no batismo nos assemelhamos com Cristo na sua morte e ressurreição. Porque ele morreu com um corpo humano, mas ressuscitou em um corpo glorificado. Por isso que o simbolismo do batismo é o sepultamento da velha criatura e o nascimento de uma nova. Colossenses capítulo 2, versículo 12, está escrito: no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Então este é o batismo que todos que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador precisam passar. Pois é uma ordem do Senhor, conforme Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus fala de outro batismo em Marcos capítulo 10, versículos 38 e 39, que é o batismo do sofrimento, do martírio, por causa do reino de Deus e da pregação do evangelho da salvação. Cristo em breve passaria por ele, e muitos dos seus discípulos também passariam. É o batismo dos mártires. Não são todos os cristãos que passam por ele, mas pelo mundo, em alguns lugares, muitos cristãos estão sendo mortos por pregar o evangelho. Então todos nós devemos estar preparados para este batismo, assim como o apóstolo Paulo disse em Atos capítulo 21, versículo 13, a parte B: estou pronto não apenas para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo quer que meditemos em três tipos de batismo que o cristão precisa passar diariamente. Do contrário, será difícil sobreviver neste mundo dominado pelo maligno e principalmente pelas tribulações que estamos vivendo por serem os últimos dias. Levando em consideração que o significado literal da palavra batizar é mergulhar, é submergir, imergir, ou seja, mergulhar, afundar completamente. Lembrando que a palavra inicial fala que precisamos estar unidos e revestidos de Cristo, ou seja, mergulhados em Cristo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, nos diz que devemos ser imitadores de Cristo. E em 1 Coríntios 2,16 diz que o cristão tem a mente de Cristo. Mas tudo isso acontece de forma plena após o batismo nas águas? De forma alguma. Isso é um processo que acontece gradativamente mediante a nossa entrega e submissão a Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos passar diariamente por três tipos de batismo. Quais são eles? Primeiro batismo, o batismo na oração. Diariamente eu preciso mergulhar na oração, me entregar constantemente em oração, orar de todas as formas e em todos os lugares, pois essa foi a principal forma que Deus escolheu para operar os seus milagres. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Cristo diz que temos o dever de orar sempre e sem esmorecer. E ele fala repetidas vezes: orar e vigiar. E em João capítulo 15, versículo 7, ele diz: se estivermos em comunhão com ele através de sua palavra, pediremos tudo o que quisermos e ele fará. E o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Quanto mais orarmos, quanto mais mergulharmos na oração, mais comunhão teremos com Cristo, menos pecaremos e mais abençoados seremos. Amém?
Segundo batismo, batismo na palavra. A palavra é uma fonte inesgotável. Quanto mais mergulhamos, mais maravilhas adquirimos da parte de Deus. Veja o que o salmista pede no Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. E no versículo 11 ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E no versículo 2 ele diz: como são felizes os que obedecem os seus preceitos, ou palavra, e o buscam de todo o coração. Por isso que Jesus Cristo fala em João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele fala: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus falou para Josué capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então vemos que nossa felicidade em todas as áreas de nossa vida na terra e no céu depende de conhecer, mergulhar e obedecer à palavra. A palavra é o nosso maior alimento espiritual. Por isso Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E no capítulo 6, versículo 3, o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: mergulhemos e mergulhemos cada vez mais fundo na palavra. Quero concluir com uma passagem do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Terceiro batismo, batismo no Espírito. Se nós não estivermos mergulhados no Espírito, não há como mergulhar na oração nem na palavra, pois dependemos do Espírito Santo no mergulho de ambos. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, a parte B, está escrito: enchei-vos do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, está escrito: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. É mergulhando no Espírito que iremos receber o revestimento de poder, os dons espirituais e, principalmente, as virtudes fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Só assim ficaremos mais parecidos com Cristo e estaremos unidos verdadeiramente a Ele e revestidos dele. Só assim iremos readquirir aquela imagem e semelhança perdida lá no Éden, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 10. Precisamos diariamente e constantemente desses três batismos: batismo na oração, na palavra e no Espírito. Com estes batismos, seremos mais que vencedores. Iremos desfrutar plenamente das bênçãos de Deus na terra e conquistaremos o maior bem de Deus, que é a salvação, nossa morada no céu ao seu lado. Quero orar por você que vai se entregar a Cristo e recebê-lo como Salvador e Senhor de sua vida. E por você que está com dificuldade de se batizar diariamente com esses três batismos. Meu Deus e meu Pai, entro na tua presença em nome de Jesus, por essas pessoas que estão se entregando a ti e te recebendo como Senhor e Salvador de suas vidas. Perdoa os seus pecados e dê a cada uma delas uma nova vida, uma nova história e graça para diariamente estarem mergulhando na oração, na palavra e no Espírito.
E oro por todas as pessoas que já receberam a tua salvação e estão tendo dificuldades de mergulhar diariamente na oração, na palavra e no Espírito. Opera este milagre na vida destas pessoas, dando-lhes graça, força e perseverança. E assim todos possam desfrutar de todas as maravilhas oferecidas por ti, através desta comunhão, através destes batismos diários. Amém? Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe com esta comunhão e com estes batismos. Amém?